Olá pessoal, bem-vindo novamente para a nossa segunda parte aqui de um pouco da história de Caruaru com o nosso amigo professor aqui, André. A gente conversamos no vídeo anterior um pouco sobre a feira de Caruaru, a evolução histórica de Caruaru a partir das suas feiras, a importância que ela teve ali na rua 15 de novembro. Hoje, os locais em que existia a feira não, o mercado de farinha, o mercado de carne, passaram por transformações. O processo da Sulanca de se inserir a feira lá da 15 de novembro e depois se tornar a potência que ela é hoje. Então, quem não viu esse vídeo, eu sugiro que dê uma assistida. É muito conhecimento, é muita coisa bonita sobre Caruaru. E aí a gente entra agora para a gente conversar, André, sobre algo também muito interessante da nossa cidade, que é sobre os locais, as residências, os espaços em que na história de Caruaru as prefeituras elas foram locadas. Hoje nós temos a prefeitura tradicional, e nós temos o anexo da prefeitura também, mas nem sempre a prefeitura ficou aonde é hoje, ali no Palácio Jaime Nejaim. Então eu acho que a gente poderia fazer um resgate histórico um pouco dos locais em que foram sedes da prefeitura de Caruaru. Pode ficar à vontade. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, a honra de estar falando sobre Caruaru. Né, isso nos remete a um passado que nos conduziu a esse presente, a esse momento que nós estamos vivenciando. Pessoal, normalmente as cidades, as sedes municipais, né, as prefeituras, aqueles prédios históricos de alguma cidade, outros já mais modernos, isso é muito de acordo com a cidade. Se a gente observa as nossas sedes do nosso governo, onde basicamente foram quatro, de forma oficial. Né? A primeira prefeitura que a gente começa a ter aquele desenvolvimento, aquela sede, aquele local fixo, a gente está falando de 1890. Ali naquela construção onde hoje a Casa do Bispo, a conhecida Casa do Bispo, né, aquela esquina subindo para a prefeitura atual, Ali na Rio Branco, não na é? Rio Branco. Ali, Alberes, na época, Vigarinho fez aquele espaço com a intenção de abrigar aos doentes. Né? Teve na década de 1800, começava a ter, 1870, 80, começava a ter aquela questão de doença e não tinha, Caruaru não tinha hospitais. Né? Então, Vigarinho ali começava a construir e construiu para justamente dar o suporte a essas pessoas. Né? Então, em 1890, Caruaru começa a ter a sua sede oficial, que foi justamente ali. O André, com aquela estrutura, com aquele tamanho. Não, Alves. A estrutura era bem inferior. A estrutura é bem inferior. Basicamente, de 1890 até 1922, a estrutura era bem inferior. O então prefeito de Caruaru, em 1922, Henrique Pinto, ele fez uma reforma. E que essa reforma, basicamente, é a estrutura que nós temos hoje com a Casa do Bispo. Né? Então, isso deu uma conotação de uma prefeitura muito bonita, Alves. Que, se você observa hoje, a estrutura daquele prédio é muito bonita. Será centenário no próximo ano dentro das suas jardas. Exatamente, exatamente, fantástico. E também a gente observa como vai proporcionar a segunda sede da prefeitura, porque depois teve a necessidade de sair dali. Então, para a mesma rua, um pouco mais na frente, onde o povo dava o nome de a casa da família Nejaim, onde hoje basicamente tem ainda a estrutura, uma sede, Alves, muito inferior à primeira. Se você for observar em algumas fotos antigas, você vai observar como era acanhada essa sede. E tem
E tem, ainda tem. Basicamente hoje ainda parece que lá funciona uma farmácia de manipulação. Se não me falha a memória, é isso. Continua sendo ali na Rio Branco, Continua né? sendo na Rio Branco. E depois, isso aí passou um pouco tempo nessa sede. Então, em 1960, ela sai e vai para o antigo Grand Hotel, que não é o prédio que tem hoje. Sei. Ali basicamente ficava a casa de Dando Açúcar, o antigo conhece, e ali ficava o Grand Hotel, uma estrutura bem inferior do que tem hoje. E ali ficou essa sede pouco tempo também, porque em 1966 começa a construção da atual prefeitura, um pouco antes, né? Então ali começa a ter a nossa sede, que fica na Praça Teotônio Vilela, que é a quarta prefeitura de forma oficial. Aquele espaço, Alberto, teve se a gente for analisar, teve na época até uma questão de imposição em relação à construção naquele local da prefeitura, na Praça Teotônio Vilela, né? Ali, basicamente, era um espaço que, em gestões anteriores, foi construído um museu de arte popular. Isso era o sonho de Zé Condé, Luiz Condé, né? Então, ali, basicamente, em 1955, já no governo de Abel Menezes, né, depois de Cizinando, começava a ter essa ideia, mas a questão financeira era o grande entrave, né? Eu sei que o Zé Condé conseguiu alguns recursos e no governo de João Lira Filho, né, ele conseguiu a conclusão desse Museu de Arte Popular. Depois foram até colocar o nome de Zé Condé e ele assim não aceitou, achando que não era merecedor, né? Mas isso é um caso, né? E passou pouco tempo. Aí depois é retirado esse museu, né? É retirado esse museu e é construída a prefeitura atual. Claro que essa estrutura que a gente tem hoje da atual prefeitura, né, tem o bloco A, que fica aquele espaço, e aquele bloco B, aquele mais na vertical, mais alto, né? Então aquele espaço foi construído de forma muito, eu diria, lento. Por quê? Porque ao princípio teve a oportunidade de construir, mas depois ficou em gestões anteriores o término dentro do bloco B, né? Mas foi construída esse grande monumento da nossa cidade, né? A gente sabe que a localização, a gente sabe que um espaço municipal, uma sede municipal, talvez não fique o resto da vida, porque muitas cidades já centenárias às vezes têm a necessidade de trocar, né? De mudança de espaço, mas a gente também está ali um espaço que eu acredito que vai prevalecer por muito tempo ainda em relação ao nosso município. Entre as quatro, a que está perdurando mais, essa última? Sim. Por que eu digo sim? Porque essa tem uma perspectiva de demorar mais. Porque no Grande Hotel, quando ela vai para o Grande Hotel, eu já sabia que era uma transição pequena, um período curto. Então, quanto... Já se sabia? Já se sabia. Então ela foi um período apenas de passagem, de né? passagem, do Grande Hotel. Pela falta de estrutura que a segunda proporcionava. Certo. Né? Então ela vai para lá justamente uma transição. Agora, essa transição poderia ser maior. Né? Não tinha aquela coisa aquele significado que seria só esse período pequeno, esse período curto que ficou lá. Né? Então, a gente observa que nesse período, nesse contexto histórico dessa sede municipal do nosso município, tem essa grande particularidade em relação a isso. Em contrapartida, a gente observa, quando é demolido o Museu de Arte Popular, né? Aquele espaço começa a ter a carência, ter a cobrança. Foi quando, em 1972, na verdade, foi inaugurado já em 1973, que é a Casa de Cultura Zé Condé. Basicamente, ali vai repor um espaço que foi perdido anos anteriores, né? E aquele equipamento, se você observa a Casa de Cultura Zé Condé, Alberto, é fantástico aquele prédio, meu amigo. Ele tem, se você observar uma foto de cima, é o formato do mapa de Pernambuco. Não sei que tu já observasse, né? Então ali foi caso pensado. Ali passou grande representação cultural, grandes manifestos culturais, né? Grande personalidade. Fernando Montenegro já teve a oportunidade. Enfim, é um espaço rico de cultura. É um espaço que a gente sabe que ali vai prevalecer por muito tempo. Porque é uma estrutura fantástica, Alberto, aquele espaço da Casa de Cultura do Zé Condé.
Essas 4 prefeituras aí, eu acredito tranquilamente, André. Acredito tranquilamente, boa parte do público que acompanha, que assiste, não tinha esse conhecimento. Eu tinha, porque em conversas anteriores você tinha me passado esse relato, me mandou até as fotos também, né? E a gente percebe que geograficamente essas mudanças que nós tivemos não foi algo assim em termos de espaço, de distanciamento de uma localidade que foi para outra bem distante, não. Foi praticamente ali tudo na mesma rua. É uma questão cultural, né? As cidades, normalmente do interior, e também até as grandes capitais, normalmente são poucas aquelas que saem dessa rota, né? De ficar mais centralizado, né? Normalmente ocorre isso. Normalmente ocorre isso. Caruaru, eu fico observando, Alberes, em relação ao seu crescimento e à sua posição geográfica, é feito que nós estávamos falando em relação à estação ferroviária, né? A gente observa, e eu falei no vídeo anterior, em relação às feiras, como a posição geográfica que Caruaru beneficiou, a gente observa que essa questão também da estação ferroviária contribuiu muito para o crescimento econômico da nossa cidade. Pessoal, se a gente está falando de um novo modal de transporte, a linha férrea, o trem, né? O metrô em algumas capitais. Então, esse modal, basicamente, com a Revolução Industrial, a Europa começa a introduzir esse novo modal de transporte. Um transporte barato, mais rápido, né? A Europa começa, a Inglaterra tem um grande impulso, né, com a Revolução Industrial. A França tem a sua particularidade em relação a isso. E isso vai chegar aqui em Caruaru, Alberto. Se a gente observa quando o governo brasileiro, estou falando de Dom Pedro ainda, começa a trazer esse novo modal de transporte para o Brasil, basicamente Rio de Janeiro, Pernambuco. Pernambuco foi um dos estados que foi logo agraciado também em relação a esse modal de transporte, que foi essas ferrovias. E dentro desse projeto, Caruaru foi beneficiado. Caruaru teve também a sua contribuição pelo fator da sua localização geográfica. Não poderia ficar de fora. Existir esse novo modal sem a inserção de Caruaru, devido a essa sua região metropolitana sertão. E esse modal da estação, esse modal férreo, chegava até o sertão? Vê só, Alberto, o primeiro projeto era para chegar até o final do Pernambuco. Você pega um mapa para chegar até Petrolina. Certo. Mas ficou até Salgueiro. Então chegou no sertão. Chegou no sertão. Não cortou ele todo, certo? O primeiro objetivo era até Petrolina, mas ficou em Salgueiro. Mas foi um grande ganho, ali um pouco mais de 600 quilômetros. E Caruaru, mais uma vez, foi beneficiado por quê? Eu falava nas feiras em relação à economia de Caruaru e o que Caruaru proporcionava à região, inclusive a nossa capital. E esse modal de transporte foi fundamental para a economia de Caruaru também viesse ter ganho. Se você observa, em 1895, foi quando foi inaugurada a nossa estação ferroviária. Então, o então governador de Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho, ele chega a Caruaru, o então prefeito Neto Porto recebe ele, foi uma festa fantástica, rapaz. Naquela época, a sede da prefeitura, o paço municipal, era na antiga casa do bispo. Eles saíram em comitiva a pé da estação ferroviária até a casa do bispo, até a prefeitura. É simbólico, né? Simbolicamente. Isso é fantástico, rapaz. Para não ter ideia, o primeiro vagão de trem que chega aqui em Caruaru, que foi nominado em homenagem ao governador Barbosa Lima. Então, nesse contexto de crescimento, a gente observava como Caruaru, que era voltado para o comércio, que era voltado para a economia, teve ganho. Por quê? Porque aqui, Alberto, era um ponto estratégico do que vinha do sertão até a capital. Ou seja, se você observa o que Caruaru se produzia, Caruaru foi uma cidade altamente produtora de algodão, de couro. Caruaru teve grandes costumes.
Caruaru teve a fábrica da Caruá, que naquela época era uma das empresas que dava muito emprego na nossa cidade. E ali produzia muitos produtos. E esse produto, muitos deles, era transportado através desse trem. Caruaru Oeste tinha um equipamento fantástico, que é o ACAGEP. Ali era um depósito. Se você observa nos trilhos que cortam a nossa cidade, tinha um trilho que entrava dentro do ACAGEP. E justamente era para ou descarregar ou carregar algum tipo de mercadoria. E isso fez com que Caruaru crescesse muito a economia de Caruaru naquele momento, naquelas décadas. E isso foi importante. Isso foi importante. O que se produzia no sertão também chegava a Caruaru, que ia para a capital. E isso vem facilitar o comércio. E isso faz com que gere riquezas. Ali gerou muito emprego. Então, eu falo sempre, Caruaru sempre teve o grande privilégio de estar situado geograficamente numa posição boa. E soube aproveitar. E soube aproveitar. E a gente ainda observa que Caruaru hoje, com esse tempo todo, é uma cidade que realmente pega as oportunidades. É uma cidade que tem destaque no Nordeste. É uma cidade que tem uma grande conotação em relação à cultura, a comércio no Brasil. Então, tudo isso a gente observa que isso se deu basicamente da sua origem, da sua posição geográfica, né? Desse pensamento em relação a como você vai desfrutar de uma interação com um outro país ou com um outro estado. Caruaru hoje tem grandes ligações com outras regiões. Né? Caruaru tem um livre comércio em relação à Ásia, né? A questão do importado. Né? E isso no passado a gente já via isso. Né? Esse mundo globalizado que nós hoje estamos vivenciando, né? Esse contexto histórico que a gente observa, Caruaru, se você observa, ele estava bem à frente em relação a essa concepção de intercâmbio comercial. E isso a gente entende, a gente observa que a posição geográfica foi um dos fatores que contribuiu muito para que isso viesse ocorrer, Alberes. Claro, porque quando nós fazemos esse recorte histórico e a gente pensa na estação ferroviária fazendo esse trajeto todinho capital-sertão, a gente está falando de um período em que a possibilidade de meio de transporte era escasso, principalmente para você levar o produto e trazer a matéria-prima. Olha, André, quando a gente está conversando sobre as grandes civilizações, você tem o rio Nilo ali no Egito. Na Mesopotâmia você tem o Tigres, tem o Eufrates. A China você tem o Rio Amarelo. Caruaru teve o Ipujuca, que teve sua grande contribuição, então, quanto o Nilo. Né? Claro, quando a gente faz o recorte histórico, o contexto, o Caruaru teve essa possibilidade. Aí você traz, como você falou, o período do Renascimento. Então, o que fez com que a Idade Média começasse a se fragmentar ainda mais, a gente começasse a ver uma nova possibilidade de desenvolvimento econômico na Europa, foi ali na Europa Central, onde nós vamos ter o surgimento das feiras. E a partir daí os grandes países nascem a partir daquelas feiras. E daquelas feiras, de um que trazia um pouquinho, outro que trazia outro, e eles começaram a crescer. Caruaru se aproveitou também dessa passagem, dessa rota, para crescer a sua feira. Automaticamente impacta diretamente na cidade. A Inglaterra se tornou a grande potência mundial com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, com as primeiras locomotivas. Caruaru teve um grande passo a partir do momento em que ele aproveitou também, que eu acho que é o ponto central, que eu acho que ninguém discute, que é a questão geográfica de ter agora uma linha ferroviária cortando Pernambuco todinho, tendo como praticamente o seu ponto central Caruaru. Exato. E se a gente observa que, além desse modal de transporte da linha férrea, depois que passa basicamente a não existir mais essa utilização
comercial de transporte de carga e passageiro, a gente observa como para a cultura foi importante para o crescimento do São João do Caruaru. Todo o simbolismo que se dava com o trem do forró, isso era mídia nacional ou internacional. Né? Então Caruaru teve também esse ganho. Se você observar o início, a essência das festas juninas do São João, a gente observa que tem outra ligação histórica com a Europa, com a igreja, mas sobretudo com a conotação rural. Porque o São João é nada mais, nada menos a comemoração da colheita. Né? E isso Caruaru também teve uma visão fantástica. Começa a ganhar e produzir uma indústria do turismo, que isso também fez com que a cidade crescesse, que isso fez também com que tivesse grandes ganhos em relação a esse segmento. Se você observa, o São João de Caruaru não passava de algumas festas rurais, na casa de alguns produtores, agricultores, né, comemorando São João, da colheita, e depois começa, no início da década de 70, ali na rua São Roque, começa a ter uma urbanização, que é aquela organização do São João de rua. E na rua São Roque começa a ter um tipo de organização, que foi quando o seu idealizador, né, vindo de Vitória de Santo Antão, ele começa a tinha alguma influência em relação a uma distribuidora de bebida alcoólica e trouxe um carro para fazer distribuição e ali começou a ter uma formatação. Ali passa 2, 3 anos na rua São Roque e depois as irmãs Lira na rua 3 de Maio começam a abraçar essa causa. Aí então, André, esse período não tinha ainda a prefeitura como sendo o grande agente realizador, era mais iniciativa popular. Exatamente. Nesse momento, a prefeitura basicamente contribuiu de forma tímida. Sim. Né? A prefeitura começa a se organizar basicamente em 74, 75, já começa a dar uma certa ajuda. Isso já na rua 3 de Maio. Década de 70 cresce muito aquele salão na rua 3 de Maio. Década de 80 já não suportava mais. E não ficou na rua 3 de Maio, tinha a disputa das ruas. Tinha aquelas concorrências em relação à disputa, a rua tal, e ficava mais bonita, e isso era premiado. Claro, a rua 3 de Maio não perdeu nunca. Teve um momento até que comenta que ela ficou sem poder participar, né, por conta disso. Então, isso vai com que a gente observa como Caruaru ela é voltada para um crescimento de uma realização onde basicamente vai estar introduzindo a cultura em relação a esse crescimento. Se você observa, em 1993, que é quando esse São João sai da rua 3 de Maio e vem para a Rui Barbosa, ali ele já começa a ter uma conotação da prefeitura, ali já começa a ser organizado da prefeitura. E posteriormente, o que a gente tem hoje no Parque do Forró, que é um mega evento, é um evento a nível internacional, né? Tem uma grande representatividade e que contribui muito com a economia do nosso município, tão quanto da região. É uma grande atração. Movimenta. É uma grande atração. Né? Então a gente observa como a linha férrea contribuiu também através da cultura em relação ao trem do forró, em relação a utilizar esse modal de transporte da capital para o interior. Né? Isso aí teve uma grande contribuição década de 80, 90. Né? Basicamente 90, na verdade. Olha, André, mais de uma hora, dividido em duas partes, nós fizemos aqui, falando um pouco sobre a história de Caruaru. Não a história como um todo, mas a partir de alguns segmentos da nossa cidade. Veja quanta coisa maravilhosa a gente trouxe, quantas outras possibilidades de conversa nós não temos, né? É claro que para que isso aconteça, para que isso venha de uma forma qualitativa, eu acho que pessoas como você dão uma grande contribuição a isso aí, né? Repito, mais de uma hora dividida aqui em duas partes, falando apenas de segmentos da história de Caruaru. Então, isso é muito rico,
Principalmente porque nós não temos na nossa cidade, e nesse espaço que nós estamos ocupando, um volume de possibilidade de se conhecer a nossa história de forma qualitativa mesmo, André. De forma com que a gente possa ver, ouvir e dizer, não, isso de fato procede, isso aí tem muito fundamento. Eu tô viajando agora nessas histórias, porque dos volumes que tem, principalmente no YouTube, são coisas muito fragmentadas, não é um debate ampliado, como o da gente também não foi ampliado, mas naquilo que a gente se propôs, a gente conseguiu ampliar. Né? E eu agradeço a sua disponibilidade, né, a emprestar um pouco do seu conhecimento da história de Caruaru para a gente aqui, André. Muito bem-vindo, né? E acredito que sempre quando você tiver tempo, eu sei que você é um cara muito ocupado com com os seus trabalhos, né, com as suas ocupações, mas eu acredito que sempre vai ter um tempo para que a gente possa ampliar e para que a gente possa contribuir com esse debate dentro da nossa cidade, que não é um debate que fica só em Caruaru, que a gente poderia tranquilamente ampliar, não é verdade? Mas fica aqui o meu agradecimento mais uma vez a você, André. Ok, olha, eu fico extremamente agradecido pelo convite, né, e ter a possibilidade de contribuir também e aprender através do diálogo, né? Através de uma boa conversa a gente começa também a aprender. E sempre aprender de Caruaru e sobre Caruaru, para mim é fundamental, que é a terra que eu amo. Claro, excelente. Então, pessoal, vídeo dividido em duas partes. Para quem já assistiu a primeira parte, viu esse complemento agora, coisa belíssima. Para quem ainda não viu a primeira parte, está lá no nosso canal. Agradeço a todos vocês mais uma vez por ter acompanhado, por ter assistido. Aqueles que não são inscritos, né? Se gostaram, peço que se inscrevam para fortalecer mesmo, para nos incentivar ainda mais. Bom, então nos encontraremos num próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até breve.